Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Começando então esse vídeo com a parte de recados. Primeiro, eu gostaria de dizer que nós lançamos nesta segunda-feira um edital de contos do canal Acontece nos Livros em parceria com a editora Sinete. As inscrições para quem quiser participar com o conto estão abertas do dia 17 de outubro até o dia 17 de novembro. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, caso se interessem, em dar uma lida no edital completo. Um detalhe, muito importante sempre lembrar, para se inscrever nesta chamada é preciso estar inscrito aqui no canal Acontece nos Livros e seguir a editora Sinete no Instagram. Também é bom dizer que não há nenhum tipo de taxa de inscrição e os contistas selecionados não vão pagar absolutamente nada pela edição do conto e terão direito a um exemplar da antologia, tudo de forma gratuita. Depois eu gostaria de falar de novo desse livro aqui, a antologia fruto de uma chamada do canal Acontece nos Livros com Ofícios Terrestres Edições. O livro está à venda no site da editora Ofícios Terrestres. São 10 contistas que foram selecionados, todos de primeira linha, e os contos estão fantásticos. 10 contos também. Prestigie se for possível, adquira esse livro se for possível, ajude o canal Acontece nos Livros e a editora Ofícios Terrestres a continuar com esse trabalho de prestigiar a literatura brasileira contemporânea. Continuando esse trabalho sobre os clássicos da literatura brasileira, eu falo hoje de Necrológio, do escritor Victor Giudice. Necrológio, este é o título do livro de Victor Giudice, editado pela Edições O Cruzeiro no ano de 1972. A minha edição, que eu tenho aqui, é a primeira edição, está autografada pelo próprio Victor para Mônica. O autógrafo é de 1982. Victor Giudice foi um escritor carioca. Ele nasceu em Niterói no ano de 34 e faleceu em 1997 na capital, Rio de Janeiro. Foi autor de 4 volumes de contos, 2 romances e 2 peças de teatro. Os romances são Bolero e Sétimo Punhal. Ambos eu recomendo muito, são fantásticos. Se vocês se interessarem, corram atrás, valem a pena. Os livros de contos são este aqui, o Necrológio, Os Banheiros, Salvador Janta no Lamas e o Museu da Arbu e Outros Mistérios. Todos podem ser encontrados facilmente na estante virtual por preços nem sempre muito módicos, mas podem ser achados. Salvo engano, todos os livros de Victor Giudice estão esgotados e só podem ser encontradas edições antigas em sebos, Isso é muito triste, Um escritor do porte de Victor Giudice não está sendo republicado, Este livro aqui traz 13 contos, falam sobre o absurdo, tentam e conseguem subverter a linguagem, a norma padrão, e isso tudo para fazer uma profunda crítica social, uma crítica às instituições de uma maneira geral, uma denúncia contundente da falência deste modelo de sociedade, um modelo hierárquico, injusto e desigual, para não dizer outras coisas. O título do livro, Necrológio, portanto, é emblemático. O Victor traça o fim das relações sociais, a morte do modelo de consumo atual e trouxe no início dos anos 1970 essas discussões tão importantes que seguem até hoje. É certo que de lá para cá nós talvez só tenhamos nos afundado
ainda mais nesses problemas. Em 50 anos, eu acredito que nós retrocedemos. Vitor já previa isso, basta vocês lerem os contos que vocês vão perceber. Victor Giudice traz uma linguagem fragmentada, faz uma autópsia bem rigorosa da palavra, parte de frases e consegue chegar até ao símbolo, à letra, ao som. E muitas vezes chega inclusive ao silêncio. É a forma genial que ele encontrou para dizer que somente o absurdo pode dar conta da realidade. Inclusive é o que ele alerta na quarta capa do livro. A ficção parece absurda porque é a realidade despojada de todas as mentiras. Bem interessante o ponto de vista de Victor Giudice. Victor algumas vezes chega ali ao limite do surrealismo, em que, digamos assim, que a compreensão total do texto não é fundamental para que se reconheça e para que se goste de uma obra de arte. Os experimentos de Victor Giudice têm um sentido muito claro, na minha opinião, o de caricaturizar personagens e também situações, dar um tom de exagero, de contundência, de ignorância e também de mistério. As personagens seguem as regras do jogo, trabalham com essas regras do jogo e, eventualmente, quando tentam burlar essas regras, ainda assim elas fazem isso dentro de um certo limite. Em geral, as personagens questionam muito pouco, são idealistas e sabem da existência de regras. Esse necrológio traz, um dos contos mais famosos de nossa literatura, intitulado O Arquivo. Esse conto está, inclusive, na antologia de Ítalo Morricone, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Essa inversão de valores de que falo está muito clara nesse conto, em que um empregado de uma empresa, não sabemos que empresa é essa, ele é constantemente rebaixado de cargo e tem sempre, a cada rebaixamento, o salário diminuído também. E ele busca isso. Isso até causa inveja nos colegas. O conto começa na capa do livro, aqui. Certamente foi uma escolha estética de Victor Giudice, principalmente para ressaltar aqui em laranja, quase vermelho, a palavra redução, para causar mesmo um estranhamento imediato no leitor. É um conto clássico, excelente, não tem muitas ousadias de estilo, a não ser essa, do texto começando aqui na capa e depois continuando aqui pelo livro em coluna, simulando um arquivo, Mas ele tem um clímax, tem um final surpreendente, é clássico, Os outros contos ao longo do livro, aí sim vão ficando mais radicais em termos de linguagem, o leitor vai precisar prestar muita atenção para compreender o recado de Victor. Eu vou ler esse conto, o arquivo na íntegra, em outro vídeo que vai ser lançado amanhã, na quinta-feira. Não percam também. Bom, o segundo conto, Cinefrisa, é um conto sobre Bebé. Bebé é um cabeleireiro amador e ele vive com as tias. Bebé é um homossexual, mas as tias vivem ali tentando fazer com que ele se torne um homem, Isso nas palavras do próprio narrador do conto. Aliás, a história dos narradores, em especial neste conto, é muito inteligente. Victor usa ele tem dois narradores esse conto, um em terceira pessoa, que supostamente está distante o suficiente dos fatos e apenas apresenta esses fatos ao leitor, e um em primeira pessoa, que é apresentado ali entre parênteses no conto, e esse narrador em primeira pessoa traz a visão de Bebé a respeito dos fatos narrados. Algumas vezes essas duas versões são conflitantes,
mas em geral elas são complementares. Aqui já começa o uso de elementos, digamos, estranhos à norma culta. Por exemplo, a utilização de pH, de TH, em algumas palavras, simulando algo antigo, ultrapassado, né? Como de fato são as tias e a própria mansão em que todos moram. O conto vai crescendo em suspense cada vez mais, até que atinge um fim em que todos os conflitos das personagens são revelados e, de certa forma, até superados. É um conto fantástico também. Eu gosto muito do conto Carta a Estocolmo. Neste conto, um físico é narrado por um físico vencedor do Prêmio Nobel, e ele faz uso de uma carta para explicar os motivos da recusa do prêmio. Toda vez que eu leio esse conto, e eu leio com frequência, eu sempre faço um paralelo com o Prêmio Nobel de Sartre, né? Sartre recusou o prêmio em 64. Quem sabe, né? Giudice não se inspirou nessa história do Sartre, né? No caso do conto de Victor Giudice, a justificativa não foi nada lacônica, como foi a do Sartre, ao contrário, a justificativa é bem extensa. O motivo da recusa é basicamente a inútil busca pela verdade e, sobretudo, pela precisão. O conto começa bem lúcido, com o autor explicando de forma muito clara os seus objetivos, e à medida que ele continua a carta, ele vai se perdendo nessa própria busca pela verdade, nos devaneios, e transformando essa verdade dele, essa própria verdade, em poesia. Ele transforma a própria justificativa em delírio. Um belo conto. Talvez a única saída, a única verdade seja de fato a poesia. O conto Os Gueijos é surpreendente também. Aqui nesse conto o foco é uma reunião social em que os personagens falam todos de forma bem estranha, como se eles fossem fanhos, né? Uma fonética nada convencional, que essa fonética segue uma lógica no conto inteiro. Os personagens, como se fosse uma denúncia da hipocrisia de uma sociedade, eles não têm nome, eles são tratados por algumas características físicas, sobretudo. Então, nós temos o homem gordo, a mulher magra e assim por diante. Há ainda uma quantidade absurda de neologismos que acrescentam diversos sentidos mesmo à narrativa, complementando então o que Giudice quer dizer com a história que ele apresenta. O apequenamento do homem, a importância cada vez maior dos objetos, a falsidade, a hipocrisia, a falência de todas as relações sociais, a falta total de empatia. Tudo isso é tratado então nesse livro de Victor Giudice. Às vezes, Victor se utiliza de um certo realismo mágico, mas eu não rotularia nenhum conto assim, para mostrar ao leitor. Então ele se usa desse realismo para mostrar ao leitor que nem tudo, aliás, que tudo está perdido, não há nenhuma saída dessa armadilha que nós próprios construímos e na qual nós caímos de modo tão fácil. Victor mostra ao leitor que não adianta, que não há nenhuma saída. Não deixe de assistir então a leitura do conto O Arquivo, que irá ao ar amanhã, quinta-feira. Então, só para relembrar, às quartas-feiras serão publicados os vídeos com as resenhas literárias dos livros e às quintas-feiras vídeos com as leituras de algum trecho ou de algum conto desses livros que eu resenhei. Não percam, portanto. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal. Se puder, compartilhe o vídeo
em suas redes sociais. Valorize a literatura brasileira, valorize os escritores brasileiros. A literatura brasileira é uma literatura de excelente qualidade. Então, não deixe de comprar livros de escritores brasileiros. Só assim você consegue valorizar o trabalho desses escritores. Muito obrigado.